A saúde no sistema Petrobras e dos seus trabalhadores, ela tem a mesma precarização que a área de segurança, que a integridade das plataformas. Está generalizado, né, o caos gerencial para lidar com a questão da saúde do trabalhador. Eu hoje, né, ontem, tivemos que fazer, estou aguardando uma posição do RH da UABC sobre uma situação na P20, uma situação grave, porque a gente teve lá com a fiscalização do Ministério Público e Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho. A plataforma quase que foi maquiada para que atendesse, né, a fiscalização. E aí, a partir do momento que a fiscalização sai da unidade, algumas situações retornam. E hoje a gente tem a denúncia de que na P20 não tem banheiro coletivo. E isso fere o anexo 2 da NR30, né? Lá no seu artigo 10º, em que fala da vivência a bordo. E você expor os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Porque quando você não tem o banheiro coletivo, você acaba obrigando o trabalhador a estar procurando banheiros em camarotes. E na P20, como em todas as plataformas, você tem um trabalhador que está dormindo de turno. E aí você pode atrapalhar o descanso desse trabalhador quando o outro trabalhador que está no horário trabalhando é obrigado a estar buscando um banheiro que, em tese, não era para ele estar usando, né? Então, isso demonstra bem a prática gerencial, né, de estar burlando a fiscalização e demonstra que não tem nenhum compromisso com a saúde do trabalhador. Então, isso está sistematizado, é endêmico, né, com a praga gerencial de estar buscando não só a má-fé, e aí eu estou afirmando aqui, porque nós vamos protocolar no Ministério do Trabalho e no Ministério Público uma denúncia de má-fé gerencial na busca de burlar uma fiscalização de um órgão federal que busca garantir a saúde e a segurança do trabalhador, né? Então, esse é um exemplo típico, né, de como a saúde do trabalhador está sendo tratada e encarada pelo gerenciamento da Petrobras. Você fala em segurança, por exemplo, a precariedade da integridade das unidades hoje, ela adoece o trabalhador, ela mutila, ela acidenta. E aí, se você não pratica a segurança, você acaba entrando no campo da saúde do trabalhador. Então, por isso que uma coisa está interligada à outra. E quando você faz, né, e tem um discurso e uma prática de fazer prevenção na área de segurança, você preserva a saúde do trabalhador. E isso é um ponto em que a Petrobras relapsa, faz questão de ser relapsa e não tem a capacidade de unir o discurso com a prática. Procedimentos existem, e é por isso que aí eu já vou aproveitar e falar da Operação Gabriele, porque foi de uma infelicidade, eu diria, catastrófica. O presidente dessa empresa, da nossa empresa, a Petrobras, falar que só acontece acidente porque o trabalhador não tem percepção de risco. Aí a gente se pergunta, quem autorizou a continuar produzindo na P35 com 22 trabalhadores dentro da enfermaria, aguardando desembarque, e mandou continuar produzindo com 2 trabalhadores usando conjunto autônomo? Foram os trabalhadores? É lógico que eles não têm percepção de risco, mas quem não teve a percepção de risco gerencial foi a Petrobras, e descumpriu o procedimento e obrigou trabalhadores a estarem, né, continuando a produzir uma unidade em que o caos estava instalado. Ninguém sabia o que estava acontecendo ali, não tinha certeza, né? E mesmo assim optaram por continuar produzindo. Então, querer agora jogar a resposta, quer dizer, o cara que estava dormindo e que acorda com cefaleia, vômito, ou até que foi encontrado desmaiado, não ter percepção de risco, quer dizer que até dormindo o cara tem que ter percepção de risco. Então, foi de uma infelicidade muito grande, uma besteira muito que está associada ao que, na visão da Petrobras, o SMS. É isso. Para eles tudo é besteira, nós temos procedimentos, nós temos estatísticas, nós somos referência, mas tem trabalhador morrendo, tem trabalhador adoecendo, tem trabalhador sendo mutilado, e é isso que a gente une, a questão da saúde e a segurança tem que estar, né, correlatas, né, no mesmo
aparecendo no Photoshop empatadas, não pode ter uma mais do que a outra, tem que estar caminhando junto. E a nossa disputa mesmo com a empresa é conquistar o trabalhador para que ele tenha essa visão da importância que é estar trabalhando e exigindo saúde e segurança no seu local de trabalho. Procedimentos eles são criados para punir o trabalhador. A declaração do presidente da Petrobras é nesse sentido, de afirmar que quando há o acidente é porque o trabalhador não cumpriu o procedimento. Então, o que a gente está orientando os trabalhadores é que se cumpra efetivamente os procedimentos nas suas redações ipsiliter. Não saia uma vírgula daquilo que está escrito ali. E vou dar um exemplo. A gente hoje tem lá no procedimento de PT, que é a permissão de trabalho, que cada operador tem até 7 PTs para estar acompanhando, 2 de chama aberta e 5 comuns. E o que acontece? Às vezes, na área de um determinado trabalhador, eles só foram solicitadas 5 PTs, mas aí na área de um outro, já chegou nesse teto de 7, precisa liberar mais 2. E aí o trabalhador da área que lá tinha 5, né, que em tese pode liberar mais 2, é sugestionado, né, a estar liberando 2 PTs na área de um outro, né, que ele não tem a responsabilidade e não precisa, porque o procedimento diz que é por área. E se ele é o responsável por uma determinada área, ele não tem que estar liberando PT de outra área, né? Então isso é um descumprimento flagrante de um procedimento da companhia. E quem é que faz isso? É o trabalhador que é solicitado? Lógico que não. É a sua gerência imediata que vai lá coagir, né, sugestionar o trabalhador a estar fazendo isso. Então, esse é um exemplo que está acontecendo genericamente, está sistêmico na bacia, e aí a gente orienta que não se faça isso, né, para não assumir um risco que você não precisa, porque o procedimento te garante que você só pode liberar PT da tua área. Reafirmar aqui, é uma política falida, né, uma política que busca a todo momento mascarar os índices, né? A gente hoje tem nas plataformas uma situação em que praticamente você não tem ninguém, né, com aposentadoria especial, né? A Petrobras adota para os trabalhadores apenas o critério do risco físico e apenas no ruído, e aí busca mascarar de todas as maneiras que a medição, né, para o grupo homogêneo, ela dê abaixo do mínimo, né, em que o trabalhador passaria a ter a condição de especial. Isso é uma situação em que, na maioria das vezes, quando o trabalhador se aposenta, aí a gente vai buscar, né, na justiça a indicação de um perito para que vá na unidade e faça a medição. A gente tem vários casos aqui, né, já de companheiros nossos aposentados que frequentam aqui o sindicato, que tiveram que passar por essa situação, eu diria que constrangedora e desnecessária, e que demonstra mais uma vez a intenção da companhia em burlar, né, as leis do nosso país. Então, está sempre colocado assim, né? A empresa tem uma prática de querer burlar e fazer de tudo para não reconhecer. Por exemplo, Cabiúnas, nós estamos com um embate seríssimo na questão do benzeno. Não que se queira que torça para que tenha benzeno, porque uma unidade que tem benzeno, as medidas de controle têm que ser muito efetivas para evitar expor o trabalhador a um agente cancerígeno. Então não se quer que tenha benzeno, mas se tiver, tem que ter as medidas de controle para preservar a saúde do trabalhador, né? Enquanto a gente está nessa disputa, se tiver benzeno lá, o trabalhador está sendo exposto. E aí? Quem que vai pagar depois, seja dano moral, dano material, seja qualquer outra coisa, pela saúde de trabalhadores que possam estar sendo afetadas porque a empresa não quer reconhecer que tem o benzeno? Então, esses são alguns exemplos de como essa política é falida, né? De tentar mascarar E aí eu posso entrar aqui mesmo na questão da subnotificação, né? Quanto menos acidente for registrado, menor é o seguro que a empresa tem que pagar o INSS. Então, quanto mais você subnotifica, no final da conta é o quê? É você estar sonegando tributo federal. E o que a gente tinha que estar buscando aqui, que infelizmente é muito difícil na justiça ter um caminho para isso, é responsabilizar o gerente que
que adota essa prática, né, de estar maculando, enganando, né, buscando não fazer as medições de maneira correta para que não onere a companhia naquilo que ela, por obrigação, teria que estar fazendo. Então, esse é um outro caminho também, que é muito difícil, mas que a gente está procurando, né, responsabilizar os gerentes que tomam esse tipo de atitude. Negociação é até o dia 10. Se não houver nenhum avanço, uma proposta que possa ser levada, né, aos trabalhadores com indicativo de aceitação da federação, a gente encerra a negociação e vai preparar a categoria para dia 16 iniciar a greve. Entendeu? Dia 10. Dia 10 encerra a negociação, né, nós vamos negociar. O perfil da federação é esgotar na mesa de negociação a possibilidade de um acordo. Então, a empresa tem até o dia 10 para apresentar uma proposta que concilie e que possa ser levada aos trabalhadores. Se isso não acontecer, encerra-se a negociação e vamos preparar a greve a partir do dia 16, aí só negocia em greve. Bom, reafirmar para os trabalhadores, né, o perfil nosso, da direção que eu integro e da Federação Única dos Petroleiros. Às vezes as pessoas podem estar achando, a campanha está muito longa, mas nós temos essa característica, né? E como a gente foi eleito e a gente acredita que a maioria que vota na gente é por conta desse perfil que a gente tem, de buscar na mesa a negociação, buscar atender aos anseios dos trabalhadores na mesa de negociação, mas deixando claro para a companhia e para os próprios trabalhadores que, se for necessário ir à greve, a gente tem competência e sabe construir, e não é à toa que o nosso histórico é esse, né? E que isso fique patente aí para os trabalhadores, da necessidade de estar fazendo setoriais para ir discutindo, principalmente quem poderá estar embarcado a partir do dia 16, né? Ou alguns dias antes, já ir fazendo a discussão de como vai ser um enfrentamento lá a partir do dia 16, porque eu sou uma pessoa otimista, acredito na mesa de negociação, mas pelo conteúdo aqui colocado nessa primeira rodada, a chance de ter uma greve a partir do dia 16 está colocada, está posta, é muito grande, e aí os trabalhadores têm o dever também de estar se mobilizando, estando o sindicato, né, naquilo que puder ser contribuição para a construção desse movimento, porque, se for preciso, nós vamos fazê-lo, nós vamos à greve.